Como receber auxílio-doença mesmo trabalhando? Essa pergunta eu extraí de uma dúvida que uma pessoa mandou aqui pra gente, ouvinte nosso aqui no canal do YouTube, né? E a gente vai tentar responder, né? E explicar essa situação, como é possível isso, se é possível, se não é possível, tá? Tem uma possibilidade, eu vou te explicar qual que é essa possibilidade, como funciona essa possibilidade, de acordo com a pergunta que foi feita aqui pra gente. Se você não nos conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto Torre, advogado especialista em Previdência, aqui do escritório Braga Torre Advogados. Toda terça e quinta a gente está aqui trazendo dicas, novidades e informações referente ao direito previdenciário. É importantíssimo você, primeira coisa, inscrever aqui no canal para interagir, conversar, comunicar com a gente e ativar as notificações. Sempre que tem novidades eu trago aqui para você, tá? Faça como a Juliana, que mandou aqui pra gente, eu vou ler a pergunta dela aqui e comente aqui nos comentários para mim, que eu quero entender quais são suas dúvidas. Embora a gente não consiga responder todas, porque são muitas, né? A gente tem dificuldade, mas a gente sempre seleciona as dúvidas mais comuns e mais corriqueiras aqui que está acontecendo muito para esclarecer para você. Então bora lá, dá uma olhada aí com a gente na pergunta que foi feita aqui pra gente, que ela realizou aqui pra gente, para você entender o contexto, né, e como que isso pode acontecer. Vamos lá? Olha só. Doutor Augusto, boa tarde. Estou com uma dúvida e preciso de ajuda. Acredito ser de muitas pessoas. No primeiro semestre de 2018 fiquei muito doente, pedi o auxílio doença no INSS e foi negado. Okay? Era registrado na empresa. Com a negativa do INSS, fui sozinho no Juizado Especial Federal e solicitei o auxílio doença. Passei por perícia e o perito federal reconheceu minha incapacidade desde o pedido que fiz no INSS, de 2018, aqui deve ser janeiro de 2018, né? E ainda após a perícia, por mais 6 meses para eu recuperar. Acontece que continuei trabalhando na negativa do INSS até finalizar o processo com a sentença, porque tenho contas para manter, pago aluguel e tenho despesas para pagar. Fui arrastado trabalhar. Quando foi determinado o período contábil, fez os cálculos, informaram que não tinha nada a receber porque estava recebendo o salário da empresa, ou seja, ganhei, mas não levei, e agora o que faço? Bom, respondendo a pergunta aqui, né, olha que situação interessante que pode acontecer com qualquer um e é corriqueira aqui no dia a dia, né, acontece muito isso, a pessoa está trabalhando e infelizmente precisa do benefício previdenciário, solicita junto ao INSS, o INSS nega, entra com o processo judicial e, consequentemente, como o processo judicial demora um pouquinho até marcar perícia, até sair laudo pericial, até sair sentença, vamos colocar aí 6, 7, 8 meses. E o que a pessoa faz? Muitas pessoas vão mesmo, igual foi dito aqui, né, na pergunta, arrastadas até o trabalho para conseguir se manter, porque precisa de recurso de manter, né, e consequentemente tem essa dificuldade, tá? O grande problema é quando a pessoa vai no juizado especial federal sozinho, porque não tem muita defesa técnica, né? Isso aqui é questão puramente técnica, porque via de regra, quando é reconhecido por um perito judicial a incapacidade do trabalho, ou seja, divergente do que aquilo que o INSS trouxe no âmbito administrativo, Juliano, tem um grande problema. O INSS ele oferece uma proposta de acordo, mas é uma proposta de acordo um pouquinho tendenciosa, porque essa proposta de acordo ele promete pagar 100% dos valores do benefício desde a data de entrada até a data determinada por perito. Mas lá embaixo na proposta de acordo, né, ele informa que será descontado os valores recebidos a título, né, de salário, de proventos, né? E infelizmente isso acontece muito quando não tem advogado atuando na ação, ainda se não for advogado também, especialista muitas vezes escorrega nisso daí, né? E acaba aceitando um acordo e infelizmente vai fazer o cálculo e acontece o que aconteceu aqui, né? Aceitou acordo em processo da Justiça Federal, o INSS vai cumprir acordo, vai para cálculo e a pessoa não tem nada a receber. Olha o tamanho do prejuízo, né? De não ter questões técnicas envolvidas, e é por isso que é importante a prática para devolver e o que você precisa fazer numa situação dessa, caso tenha foi fornecido o acordo, que certamente foi isso que aconteceu, porque diferentemente disso o juiz já ia seguir entendimento aí da TNU,
para informar. Então eu vou explicar para você, porque já tem súmula número 72 da Turma Nacional de Uniformização, que vincula aí no âmbito dos juizados especiais federais, né, explicando o que você tem que fazer, qual a medida correta de ser feita nessa situação. Então bora lá comigo para a tela que eu vou responder essa pergunta sua com uma súmula da TNU para você entender. Vamos lá? Vamos ler o que diz a súmula, só a título de entendimento. Súmula 72. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Olha o importantíssimo, né? Súmula aí trazida pela TNU, importante de ter técnica, trabalhar direto na área e ter prática para conseguir ajudar nessa situação. Nesse caso específico aqui, depois a gente entrou em contato, a equipe do escritório, para conversar, para entender melhor um pouco a situação. Foi praticamente aí 10 meses perdido de benefício que ela poderia estar recebendo. Aí, infelizmente foi um prejuízo gigantesco por uma simples parágrafo de acordo trazido pelo INSS aí, por ter ajuizado a ação sozinha. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Ou buscar especialistas aí, pessoas que possam te orientar, caso tenha um acordo, leva para ele, ó, é viável para mim, não é viável, o que eu faço nessa situação, antes de aceitando qualquer acordo que infelizmente acontece. E a súmula vem dizer exatamente isso, que é possível sim o recebimento de benefício por incapacidade durante atividade laboral, desde que seja provado que naquele momento ele estava incapaz. Então, se você entrou com o processo judicial, passou por um perito federal e o perito atestou a sua incapacidade, você conseguiu provar que estava incapaz mesmo trabalhando, o INSS tem sim que pagar para você esse período, né, que você teve em afastamento, e já tem súmula para isso, né? Então, infelizmente, os acordos aí estão tirando, né, esse pagamento. Fique atento, fique de olho, dica importantíssima tanto para o segurado quanto para o amigo advogado, para aprender um pouquinho mais aí sobre previdência. Fechado, pessoal? Vem com a gente que na quinta-feira eu já trago mais novidade. Deixa os comentários aqui embaixo para a gente ler e entender um pouquinho mais do que você tem dúvida. Até lá, tchau!